Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber novamente o nosso companheiro Richard Simonetti. O Richard é um dos dirigentes do Centro Espírita Amor e Caridade, lá da cidade de Bauru, e tem um trabalho bastante significativo lá na região, em Bauru especificamente. Fala um pouquinho do Centro Espírita Amor e Caridade, Richard. O Amor e Caridade é um centro bastante antigo, ele foi fundado em 1919, tem 91 anos. Uma atividade muito grande, é o maior centro lá da região, eu diria hoje um dos maiores centros espíritas do Brasil. Nós temos um salão para 600 pessoas, temos reuniões 5 vezes por semana, reuniões públicas, sempre com a casa cheia. Muitos grupos mediúnicos, 75 grupos mediúnicos, um trabalho assistencial muito grande também, envolvendo perto de 900 voluntários. Nós temos 155 funcionários. Olha. E trabalhamos na periferia, creche, albergue, atendimento de população de rua, acompanhamento escolar, núcleos de periferia, fazendo atendimento de famílias carentes, atendimento no hospital. Nós temos nos hospitais de Bauru o Grupo Irmã Sheila, que dá assistência aos enfermos, temos assistência à mãe gestante, temos assistência aos presídios, enfim, é um trabalho grande envolvendo aí uma multidão de gente trabalhando, que nós entendemos que essa é a função do Centro Espírita, aquilo que a gente comenta sempre, é uma escola, e na escola você aprende que deve servir, trabalhar, fazer alguma coisa pelo próximo. Por isso a gente tem sempre um contingente crescente de pessoas interessadas em fazer alguma coisa. Então, aquela questão que o Espiritismo diz muito da caridade, do exercício da caridade, vocês levam lá a sério, né? Sério. A gente sabe que, na verdade, a caridade não é só isso, não é atender o pobre apenas. A caridade não é um comportamento para determinadas situações, eu diria que é uma atitude perante a vida. Você, a todo momento, você tem o ensejo de fazer alguma coisa pelo próximo. Agora, a caridade envolvendo a população carente, eu acho que é uma obrigação, não é simplesmente uma orientação espírita, é uma obrigação. Eu acho uma coisa lamentável nós conseguirmos conviver com tanta gente passando necessidade, tanta gente carente, necessitada, e a gente não fazer nada, nós temos que fazer alguma coisa. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos diz que Jesus teria atribuído uma missão ao Brasil. Como é que você vê isso? Que missão seria essa? Eu entendo que essa missão seria a instituição de um estilo novo de vida na Terra, inspirando a derrubada das barreiras de nacionalidade, raça e crença, para que sejamos na Terra realmente uma grande família, uma família unida e ajustada, como só a fraternidade pode sugerir e desenvolver. A gente nota, inclusive, que o Brasil é um país abençoado, já cumprindo as previsões de Jesus, porque essa ideia apresentada por Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, teria surgido em meados do século XIV, quando Jesus veio à Terra para observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração humano. Em face dos comprometimentos do continente europeu com o materialismo, ele, segundo Emmanuel, teria transplantado a árvore do Evangelho para as Américas, particularmente para o Brasil. O nosso país teria a missão de realmente difundir o Evangelho, assim como um coração do mundo, através do empenho de criar condições para uma vivência autêntica do Evangelho no mundo todo. E o que eu noto é que o brasileiro, geralmente, ele tem uma tendência mais para a fraternidade. Você nota que aqui nós não temos grandes preconceitos envolvendo as várias raças, as religiões, A gente vê brigas de religiosos em outros lugares, em outras localidades do mundo. E aqui no Brasil você nota que é uma convivência pacífica, O povo brasileiro, ele tem esse sentido de fraternidade. Nós convivemos sem atritos maiores em relação às diferenças, tanto sociais, culturais, que existem em todos os povos. Existe tanta corrupção, tanta violência. Como é que é isso na sua visão, Richard? Eu sempre digo o seguinte, isso não é um decreto divino, é uma proposta do mundo espiritual, cuja concretização depende dos brasileiros. Eu me lembro no livro
A Caminho da Luz, Emmanuel, ele revela ali que muitas funções foram atribuídas a países no passado, verdadeiras missões no sentido de melhorar as condições de vida na Terra, e todos fracassaram, a começar de Israel, né? Porque é o que eu digo, não há um decreto divino, não, há uma proposta. Ou nós engrenamos no Evangelho e cumprimos a nossa missão e atendemos às nossas responsabilidades, ou o Brasil pode fracassar também, de repente, o mundo espiritual vê-se na contingência de levar a árvore do Evangelho para outro país, começar tudo de novo. O Espiritismo, em que pode colaborar nesse sentido, Richard? Entendo que a doutrina espírita, na medida em que nos dá uma orientação precisa das nossas responsabilidades, de que ser honesto, levar a vida a sério, praticar o bem, não é favor que você faz a ninguém, é o mínimo necessário para que você possa viver bem, superar as suas limitações e fazer jus à felicidade. A contribuição da doutrina é muito grande. E na medida em que ela nos dá uma visão do mundo espiritual também, do que nos espera quando nós desencarnarmos. Se a gente não cumprir com os nossos deveres, não fizermos aquilo que a espiritualidade maior espera de nós, vai parar no umbral, né? Como a gente vê no livro Nosso Lar. Tanta gente por lá sofrendo, enfrentando problemas, porque não levou a vida a sério. Então, esses seriam alguns desafios que o espírita, o espiritismo teria que enfrentar para levar isso à frente. Eu entendo que não seriam desafios do espiritismo, não, mas do brasileiro, né, de um modo geral. Eu entendo que na prática espírita nós temos dois grandes desafios. O primeiro é o desafio das sombras. Eu lembro a afirmativa do apóstolo Paulo, quando ele disse que teremos que lutar contra os príncipes e as potestades do mal, contra espíritos que se infiltram nas instituições devotadas ao bem, comprometendo os trabalhadores de tal forma que estes acabam abandonando as suas tarefas. Então, essa pressão das sombras de espíritos que não querem o progresso da doutrina e o desenvolvimento dos valores morais do povo brasileiro, essa pressão é muito grande. O próprio Humberto de Campos, ele tem uma crônica muito interessante, psicografada por Chico Xavier, chama-se Bichinhos. Ele responde a um consulente que se dizia preocupado com os problemas de relacionamento na instituição que ele dirigia, e Humberto de Campos lembra uma árvore que ele conhecera na infância, que era uma árvore verdejante, frondosa, crescendo sempre, bonita, maravilhosa, protegia, a sua sombra protegia uma fonte que atendia aos viandantes. Era uma bênção de Deus, diz Humberto de Campos, uma catedral na obra prodigiosa da natureza. Então ela resistia às intempéries, né? Chuva forte, raios, trovões, seca, o período de seca era torturada pela sede, as ventanias furiosas decepavam-lhe a copa, mas ela enfrentava esses problemas todos, sem maiores dificuldades. E daí Humberto de Campos diz assim, um dia alguns bichinhos se aproximaram. Ninguém deu qualquer atenção, eram incolores, minúsculos, quase invisíveis. O que eles podiam fazer ao gigante do solo? Mas os bichinhos, diz Humberto de Campos, multiplicaram-se, ganharam as raízes da árvore e começaram a devorá-la. E diz Humberto de Campos, é aquela árvore prodigiosa que resistir às ameaças do céu, às tentações da terra, em breve estava reduzida a lenho seco destinado ao fogo. Então Humberto de Campos fala assim, é a instituição devotada ao bem que não se acautela contra os perigos aparentemente sem importância. Perigo aparentemente sem importância, ele fala ciúme, inveja, suspeita, maledicência, são essas coisas que invadem uma instituição e acabam com a instituição. Né? Então eles são os bichinhos, diz ele. Cuidado com o comportamento, com o que você fala, a veiculação de boatos, né? Evite ciúme, inveja, suspeita, façam realmente uma congregação cristã, onde as pessoas realmente vivenciam o Evangelho. Então, esse é o primeiro desafio que eu acho que a gente tem que enfrentar. Essa pressão que existe de espíritos que não querem esse trabalho. Agora, o segundo desafio, Coelho, é o desafio da moralização. Né? O brasileiro nós temos que superar antigas tendências à corrupção, à imoralidade, que se exprimem muito bem no chamado jeitinho brasileiro. Né? O jeitinho brasileiro, o que é? É uma mentira que você passa em alguém para tirar vantagem. Né?
Então esse desafio ele não pode ser vinculado simplesmente a pressões das autoridades, a penalidade, a uma fiscalização mais severa, porque uma das características da imoralidade, do comportamento imoral, é a capacidade de burlar os regulamentos e as leis. Né? Então, ele está sempre burlando. Então, isso tem que partir da nossa própria iniciativa, nós sermos os fiscais do nosso comportamento. Eu sempre digo o seguinte, é impraticável ao governo fiscalizar aí milhares e milhares de balanças onde são pesadas mercadorias, evitando que os compradores sejam lesados por quilos de 900 gramas ou menos. Né? Agora, se cada vendedor for o seu próprio fiscal e agir de acordo com a consciência, o problema será resolvido. Né? Então, eu entendo que o problema é de consciência. O brasileiro tem que se conscientizar de que não lhe é lícito fazer nada que leve prejuízo ao semelhante. O que está implícito na orientação de Jesus de que devemos fazer ao semelhante o bem que desejamos para nós. Quando todos agirem assim, isso daqui vira uma maravilha. Você acha que agindo assim a gente consegue vencer? Não é tão simples assim, precisa um empenho das pessoas. Não, né? é o que é o tal negócio, né, Coelho? O cidadão fala assim, mas eu vou agir com absoluta lisura, com absoluta honestidade, não vou mentir, não vou lesar ninguém, vou ter desvantagem, porque ninguém age assim. Há uma tendência para o cidadão fazer as coisas erradas. E eu sempre digo o seguinte, se Jesus pensasse assim, nós não teríamos o Evangelho, onde ele demonstra com a clareza do exemplo que se você quer acabar com a desonestidade, é preciso que você seja absolutamente honesto. Se você quer acabar com o mal, você tem que praticar o bem. Se você quer eliminar as sombras, faça a luz. Né? Então nós temos que dar o exemplo, foi o que Jesus fez, né? Dar o exemplo sempre. Então essa questão de... É que as pessoas têm aquela preocupação, poxa, todo mundo faz errado, né? E eu vou levar prejuízo se eu fizer certo, é complicado, né? As pessoas... mas é o que eu digo, você tem que considerar que existe um projeto, uma proposta que só pode ser cumprida se nós nos empenharmos nisso. E um dos valores que nós temos que cultivar com absoluto rigor é a honestidade. E a honestidade não por temor de represálias, ou porque você vai para o inferno, ou porque você vai para o umbral, não. Você ser honesto por uma questão de consciência, por sentir que é assim que tem que ser, para que nós possamos realmente construir esse Brasil missionário a que se refere Humberto de Campos, que eu repito, para mim é uma proposta, não é um decreto. Então a concretização depende de nós. E um dos valores fundamentais é a honestidade. Né? Então a gente vai para um rápido intervalo e já retorna. Tudo bem. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 operadora 11 3186 9777 ou 0 operadora 11 3186 9766. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje conversando com o Richard Simonetti sobre a missão que Jesus atribuiu ao Brasil para que possamos crescer. Ô Richard, além de estimular o bem, conforme você já falou no bloco anterior, no que o Espiritismo pode contribuir para a gente vencer esse desafio proposto por Jesus para nós? É aquilo que eu tenho falado sempre, Coelho. O Espiritismo, ele nos dá uma visão das consequências das ações humanas no mundo espiritual. Então, eu entendo que o grande estímulo é justamente esse, você saber o que vai lhe acontecer. Aquilo que para as religiões tradicionais é simplesmente uma ideia,
baseada na fé, você tem que ter fé de que aquilo que está sendo apresentado exprime a realidade. Para o Espiritismo, não, é a realidade que é mostrada, né? Através do processo mediúnico em que os espíritos nos dão uma visão muito objetiva das realidades espirituais. E, de repente, você, com essa visão, peraí, eu tenho que mudar o meu comportamento, senão a coisa lá adiante eu vou colher as consequências. No livro Amor, Sempre Amor, eu comento a respeito do assunto e dizendo que, em linhas gerais, não é tão complicado você procurar colocar em prática aquilo que a doutrina nos orienta com relação ao desafio de fazer com que o Brasil seja realmente a pátria do Evangelho, o coração do mundo, né? Esse seria o grande desafio. Aquilo que é uma proposta do mundo espiritual se concretizar. E o que eu tenho que fazer como espírita, como cristão? Simplesmente fazer ao semelhante todo o bem que eu gostaria fosse feito para mim. Porque no mundo, no Brasil todo, nós temos milhões e milhões de pessoas adulterando pesos e medidas na balança das suas ações para tirar a vantagem. Quer dizer, o cidadão não está pensando no próximo, ele está pensando em si mesmo. Então, na medida em que eu pense no próximo, eu automaticamente não vou fazer nada que possa lesá-lo. E Jesus orienta, você faça todo o bem que você quer fazer pelo semelhante. E é interessante como isso daí muda a nossa visão do mundo, muda a nossa vida na medida em que eu me conscientizo de que devo fazer ao semelhante o bem que gostaria me fosse feito. Nesse livro, O Amor, Sublime Amor, eu falo do amor feliz, em que, em determinado momento, um cidadão, ele estava no seu escritório à noite, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele lê aquele trecho em que Kardec comenta exatamente essa observação de Jesus, né, de fazer ao próximo o bem que gostaríamos nos fosse feito. E ele fala assim, puxa vida, seria tão bom se todo mundo fizesse isso, né? Se todo mundo vivesse para praticar o bem, nós teríamos uma vida bem melhor aqui na Terra, um entendimento maior entre as pessoas e seríamos realmente felizes. Ele fala, bom, a humanidade está longe ainda de cumprir essa orientação, mas eu vou tentar, eu vou colocar em prática e a partir de agora vou sempre pensar no próximo e fazer pelo próximo todo o bem que gostaria me fosse feito. Daí ele estava no escritório, ele vai para o quarto, a esposa já deitada, ele se abaixa e beija a esposa e lhe deseja boa noite, né? A esposa estranha o comportamento, né? Ué, o que aconteceu? Pergunta para ele, aconteceu alguma coisa? Porque ele nunca tinha feito isso, né? E ele fala, não, querida, eu apenas lhe desejo uma boa noite. Daí a esposa fica mais cismada ainda, querida? Nunca me chamou de querida, né? Daí ela até ficou feliz, se aconchegou ao marido, dormiu tranquila. Na manhã seguinte, ela, dirigindo seu marido na hora do café, falou, olha, a nossa serviçal doméstica está demorando, não trouxe o pão, eu vou até a padaria comprar pão. Daí o nosso herói lá, não pode deixar, querida, eu vou à padaria. Daí ela quase que colocou a mão na testa do marido, né? Deve estar com febre, ele nunca fez isso, né? Mas veja bem, ele estava tentando fazer pelo outro o que gostaria que fizessem por ele. Não, pode deixar que eu vou, ele vai à padaria. Na saída encontra um cidadão que se aproxima dele para lhe pedir alguma coisa. Ele já diz, não, eu estou ocupado, estou com pressa. Se afasta. Mas quando ele se afasta, ele lembra, puxa, fazer pelo semelhante o bem que eu gostaria me fosse feito. E se eu estivesse nessa situação querendo falar com alguém, eu gostaria que me ouvissem. Ele volta, vai conversar com o cidadão. E o cidadão lhe diz, olha, eu estou numa situação precária, eu estou desempregado há 1 ano, não tenho mais recursos, a minha família passando necessidades, a minha esposa está doente, eu tenho 4 filhos, e eu estou numa situação desesperadora. Daí o empresário, né, o nosso herói, se compadece dele, leva-o à padaria, lhe fornece aí vários litros de leite, pães e dá um dinheiro, olha, vá meu filho, vá tranquilo, cuidar da sua família. Daí o pedinte lhe agradece, né? Na verdade não era um mendigo, era uma pessoa atravessando uma situação difícil. O cidadão lhe agradece, olha, você realmente salvou minha vida, porque eu estava tão desesperado, ninguém me atende, ninguém me dá atenção, eu estava pensando até em me matar.
Daí o nosso herói lá, o empresário, se assusta. Não, meu filho, que é isso? Cuidado, o suicídio é saltar da frigideira para o fogo. Você procure o centro, dá o endereço do centro, nós vamos ajudá-lo, vou tentar arranjar um emprego para você. E daí atendeu o cidadão, vai embora, pega o automóvel, vai para a sua empresa. No trânsito, em São Paulo, né, trânsito difícil de manhã, um motorista lhe dá uma fechada, quase provoca um acidente. E não contente, o motorista, que foi o quase causador do acidente, sai xingando, dizendo palavrões. Daí o empresário fica irritado, tem vontade de xingar o motorista também, mas daí é o tal negócio, ele está tentando cumprir o evangelho. Ele fala, bom, tenho que me colocar no lugar dele. E se esse motorista está atribulado com algum problema de família? E se ele está indo para um hospital para atender alguém doente? Daí ele, ao invés de amaldiçoar, ora pelo motorista lá que quase provocaram o acidente. Liga o rádio e, de repente, houve um noticiário sobre um cidadão que cometeu um crime tenebroso. A população está cercando a sua casa, quer linchá-lo. E o nosso herói ouve o noticiário e fala bem que merecia mesmo ser linchado esse cidadão. Mas é o tal negócio, peraí, será que Jesus falaria isso? Daí ele pensa que aquele cidadão que cometeu o crime tenebroso certamente estava com algum problema. Jesus ensinava que os sãos não precisam de médico. Certamente o cidadão está doente. Então, ao invés de amaldiçoá-lo, ele ora por ele e ora pela vítima também. Mais um pouco ele entra na empresa, o chefe da contabilidade vem e lhe diz, olha, fulana, a nossa secretária, está trabalhando muito mal, não está prestando atenção no serviço, tem faltado com frequência, anda displicente, eu acho que nós devemos demiti-lo. Bem, se é assim, falou o empresário, né? Mas quando ele fala se é assim, ele lembra do evangelho. Bom, se é assim, ele fica reticente, eu quero conversar com ela. Mas conversar por quê, fala o encarregado. Já falei que ela não serve mais para nós. Não, mas eu quero conversar. Chamam a moça. A moça debulha-se em lágrimas, tinha sido abandonada pelo marido, tinha 2 filhos, a mãe era paciente terminal, estava atravessando uma situação muito aflitiva. Daí o empresário lhe concede férias, lhe dá um adiantamento. Olha, minha filha, se precisar de alguma coisa, procure a gente. À tardezinha ele retorna ao serviço, na hora do rush, trânsito terrível, né, sempre, mas ele, surpreendentemente para ele próprio, ele estava calmo, tranquilo, feliz, aquilo não o estava afetando. Ele liga o rádio e ouve a canção do Vinícius de Moraes, Se Todos Fossem Iguais a Você, né, uma música muito bonita, uma melodia muito bonita, e ele fala, puxa vida, se todo mundo fosse igual a Jesus, que maravilha seria a gente viver, né? Bom, se todo mundo não estava tentando imitar Jesus, ele continuaria tentando imitar, fazendo pelo próximo o bem que gostaria que fosse feito. Quer dizer, ele resolveu o problema da felicidade. Porque a felicidade é exatamente isso, né, Coelho? Você trabalhar sempre no campo do bem, agir, fazer o bem, atender o semelhante, fazer alguma coisa em favor do próximo, em qualquer lugar onde você estiver, em qualquer situação. A felicidade é viver de serviço posto à mão entre horários na cabeça e Cristo no coração. Isso aí quem diz é o Casimiro Cunha, um versinho psicografado por Chico Xavier. É isso mesmo, né? Felicidade é viver de serviço posto à mão entre horários na cabeça e Cristo no coração. Ajude sempre, trabalhe sempre, você será feliz. Então, essas e outras histórias os nossos amigos poderão ler no livro Amor Sempre Amor. Ô, Richard, e essas obras escritas por você, elas auxiliam nos trabalhos do Centro Espírita Amor e Caridade, é isso? Ah, sim. Eu tenho 49 livros publicados. Tem por várias editoras, né? Nós temos a FEB, tem o ID, tem o Clarim, são editoras grandes aí, conhecidas. Mas a maior parte dos meus livros hoje estão no SEAC Editora, que é uma editora do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós temos vários autores e a maior quantidade de livros é de minha autoria. E os direitos autorais são doados, né? Eu não recebo nada de direitos autorais, eu entendo que o escritor... Bom, é a minha opinião, não sei se todos pensam assim, mas eu considero uma contribuição, um trabalho abençoado, escrever sobre o Espiritismo, né? Eu acho uma honra a gente ter esse ensejo, e faço questão de não ganhar absolutamente um centavo
de direitos autorais. As minhas obras, os direitos autorais são todos doados para as editoras espíritas. É uma ajuda para o Centro Espírita Amor e Caridade, porque uma boa parte da nossa arrecadação vem da venda dos livros, né? Não só meus, como de outros autores. E, ao mesmo tempo, ajudando a sustentar trabalhos assistenciais que normalmente estão vinculados às editoras espíritas. O espiritismo nasceu na França, com Kardec, Allan Kardec. Na França, o espiritismo praticamente não cresceu, né? O espiritismo, acho que no mundo hoje, cresceu muito no Brasil. A que você atribui isso? Em primeiro lugar, o Kardec codificou a doutrina espírita na França, porque a França era o centro cultural do mundo, né? Então, para que houvesse uma irradiação do espiritismo, era fundamental que ele fosse codificado na França. Então, foi a partir dali que ele se disseminou. Agora, acontece que o continente europeu, isso desde o século passado, a começar pela Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a população assumiu uma postura materialista. Infelizmente, isso acontece. É o hedonismo, é a preocupação em gozar a vida. Tanto é que a gente nota que a população europeia está ameaçada de diminuir cada vez mais. Por quê? Porque os pais não querem filhos, né? Os casais não querem filhos, porque eles querem gozar a vida. Então é um sentido muito materialista. E onde o materialismo impera, é difícil você ter uma conceituação espiritualista sendo disseminada, né? A meu ver, o principal problema é esse, é a postura materialista do continente europeu. Aqui no Brasil, com uma população mais jovem, mais sensível, mais voltada para as coisas religiosas, né? A gente nota que é um pensamento, tanto é que as religiões prosperam muito aqui no Brasil. Então ficou mais fácil ao espiritismo se desenvolver, primeiro como uma religião, né? O espiritismo hoje ele se desenvolve muito no Brasil como uma religião, quando na verdade ele é uma filosofia que tem bases científicas e consequências religiosas. Eu diria que se desenvolveu muito no Brasil também, graças ao trabalho maravilhoso, extraordinário de Chico Xavier. Eu situaria o espiritismo no Brasil antes e depois de Chico. Ele deu um impulso muito grande, a obra de Chico, nos 412 livros que ele psicografou, que foram publicados, os seus exemplos maravilhosos de amor pelo próximo, tudo isso daí tem sido um estímulo extraordinário. Nós temos no Brasil hoje milhares de organizações espíritas que foram fundadas com base na orientação do próprio Chico, né? Esses estímulos que ele dá, o esforço do bem, beleza. Richard, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para os nossos telespectadores. É aquilo que a gente comenta sempre, né, Coelho? Eu entendo que falo especificamente aos espíritas. Nós temos uma bênção muito grande em nossas vidas, que é essa visão objetiva das realidades espirituais. Tenho comentado sempre que nós espíritas não teremos grandes problemas de adaptação à vida espiritual quando chegar a nossa hora. O espiritismo é o beabá da vida espiritual. A gente está suficientemente esclarecido para perceber que desencarnou quando chegar a nossa hora. Mas isso que é uma grande vantagem vai se converter também numa grande desvantagem para nós. Na medida em que Jesus ensinava que muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu. Então nós espíritas temos recebido muito mesmo, bem mais do que merecemos. E o conhecimento da verdade implica em compromisso com ela. Nós estamos compromissados com a doutrina espírita a partir do momento em que conhecemos alguma coisa, em que temos essa visão de realidades espirituais proporcionada pelo Espiritismo. Então, a responsabilidade é grande, né? O espírita, não posso ver o espírita acomodado. O mero frequentador de sessões espíritas, o mero papa-passes, né? Cidadão que vai no espiritismo, no centro para receber o passe. Espírita tem que ser aquele cidadão que arregaça as mangas, que trabalha, que faz alguma coisa. Porque a responsabilidade realmente é muito grande. Que tenhamos todos essa consciência, né, Richard?
Então, aos nossos amigos, a gente lembra sempre que, se você quiser rever este programa ou os nossos programas anteriores, é só entrar no nosso site, que estão lá à disposição de todos. E a gente espera a todos também no nosso próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!